E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a aula vai ser uma continuação de função. Nessa aula, o meu foco vai ser o gráfico de uma função e a raiz da função. Vai discutir sobre o gráfico da função, aprender a construir gráfico de função e a raiz da função. Para só depois a gente entrar na função especificamente polinomial do primeiro grau. O que eu vou falar aqui é um conceito genérico para qualquer tipo de função. Posteriormente, eu vou falar sobre a função polinomial do primeiro grau, especificamente da função afim. Ok? Então vamos começar. Vamos começar primeiro falando do gráfico da função. Ok? Então vou pegar aqui uma função de exemplo. Por exemplo, a função f de x igual a menos 3x mais 2. O que a gente precisa para fazer a construção do gráfico de uma função, caso os valores para o domínio não sejam dados para a gente pode pensar em alguns valores para o domínio, ou seja, em alguns valores para x, como eu já apresentei isso antes para vocês em outra aula. Então, vou fazer aqui uma tabela, ok? Para associar valores de x e de y, para relacionar esses valores. Okay? X e y. Ou seja, se o x, por um acaso, nesse caso eu posso determinar os valores, já que o domínio não me foi apresentado no exemplo. Ou seja, vou pegar aqui, sei lá, menos 1, 0, 1 e 2. Se você tiver a oportunidade de escolher os valores para x, claro, você vai escolher valores pequenos. Então, vamos lá. Primeira parte é atribuir valores para x e, a partir disso, descobrir os valores para y. Ou seja, quando x for igual a menos 1, f de menos 1 é igual a menos 3 vezes menos 1 mais 2. Eu estou substituindo isso na função. Ok? Onde tinha um x, eu coloquei o menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 3 vezes menos 1 é 3, mais 2. F de menos 1 é 5. Ou seja, quando x é menos 1, o y é 5. Já temos um par ordenado. Menos 1,5. Quando x for 0, f de 0 é menos 3 vezes 0, mais 2. Então, o f de 0 será igual a 0 mais 2. Então, a gente conclui que o f de 0 é igual a 2. Então, quando x for 0, o y é 2. Vamos calcular agora o f de 1, ou seja, vamos substituir o x por 1. Então, o f de 1 será igual a menos 3 vezes 1 mais 2. O f de 1 será menos 3 mais 2. Logo, a gente conclui que o f de 1, quando x for igual a 1, menos 3 mais 2 é menos 1. O y é menos 1. E quando o x na função for igual a 2, então o f de 2 é igual a menos 3 vezes 2 mais 1. O f de 2 é igual a menos 6 mais 1. Menos 6 mais 1 a gente subtrai e bota o sinal do maior, vai dar menos 5. Significa dizer que quando x é menos 2, o y é menos 5. Certo? Esses são os valores que a gente achou para associar os pares ordenados. Menos 1 e 5, 0 e 2, 1 e menos 1,
2 e menos 5. Okay? E uma vez que a gente tem os pares ordenados, a gente vai para o plano cartesiano e coloca os pontos que esses pares eles representam, certo? Tá aqui para o f de 1 deu menos 1 e o f de 2 deu menos 5. Vejamos então como é que ficaria o gráfico para essa função aqui. Já vai fazer o plano cartesiano. Fazer primeiro o eixo vertical. Depois o eixo horizontal. Pronto. Eixo X e eixo Y. E aí a gente vai colocar aqui no eixo X os valores que a gente escolheu para o X lá na tabela, que foi o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Esses foram os valores que a gente escolheu. Quais foram os resultados que a gente obteve quando a gente fez as substituições? Bom, o primeiro par ordenado foi, quando o x foi igual a menos 1, o y deu igual a 5. Okay? Então, eu vou até ter que subir isso daqui para ficar mais proporcional. Aliás, eu posso selecionar isso aqui e descer. Pronto. Ok, quando x for menos 1, o y dá igual a 5. Aí eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, quando x for menos 1, o y dá igual a 5. Marco ponto. Quando x for 0, quando x for 0, o y é igual a 2. Então, a gente vem bem aqui. Quando x for 0, o y é 2. Marco ponto. Quando x for igual a 1, quando x for igual a 1, o y dá menos 1. Quando x for igual a 1, o y dá menos 1. E quando x for igual a 2, o y dá igual a menos 5. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quando x for 2, o y será menos 5. Então, esse é o ponto. Bom, feito isso, a gente traça a reta que vai ligar os pontos ou os segmentos de reta. Não é obrigado ser uma reta, pode ser qualquer tipo de figura, uma vez que eu não estou me atentando ao conteúdo de função do primeiro grau, tá certo? Quando eu chegar em função do primeiro grau, aí sim, obrigatoriamente, a gente vai estar falando de reta. Nesse caso, vai ser uma reta, aqui para esse exemplo. Menos 1, menos 3, menos 4, menos 5, menos 2. E aí a gente faz a reta que vai unir os pontos. Esse ponto que precisaria ser feito mais aqui. Ok? Então é isso.
a construção do gráfico vai depender dos pares ordenados que você vai obter. E aí você liga esses pontos quando você terminar de fazer as substituições. Ok? Vamos ver então o que seria a raiz da função do primeiro grau. Né? Aliás, a raiz da função do primeiro grau não, a raiz da função. Do primeiro grau, especificamente, nós vamos trabalhar posteriormente. Então, a nossa segunda parte é a raiz da função. O que é a raiz da função? A raiz da função, ou como costumam chamar também de zero da função, é a mesma coisa. É o valor de x que faz o valor de y ser igual a zero. Ou seja, o valor do domínio com imagem igual a zero é chamado de raiz da função. Aí, dependendo da função, pode ser que mais de um número esteja associado a esse zero. Não é obrigado a ter só um número como raiz. Mas aí vai depender do grau da função. E o que é que a gente faz, então, para calcular a raiz de uma função? A gente pega a função e iguala a zero. Igualada a zero, a gente resolve a equação do primeiro grau ou do segundo grau, que é o que vocês sabem fazer até agora. Por exemplo, f de x igual a menos 4x mais 12. Qual é a raiz dessa função? É só pegar a função e igualar a zero. Menos 4x mais 12 igual a zero. Passando 12 para o outro lado, menos 4x igual a menos 12. Bom, se a gente multiplicar por menos 1, teremos que 4x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 4. Logo, x é igual a 3. Ou seja, a raiz dessa função é o 3. O 3 é o valor do x, que vai fazer o valor do y ser zero. Logo, ele é a raiz da função. Mais um exemplo. Y igual a menos 1/5 de x mais 2/3. Qual é a raiz dessa função? Vamos igualar a função a zero. Menos 1/5 de x mais 2/3 igual a zero. Bom, vamos passar o 2/3 para o outro lado. Ele está positivo. Vai ficar negativo. Menos 1/5 de x é igual a menos 2/3. Vamos multiplicar por menos 1. X sobre 5, eu estou escrevendo logo desse jeito, porque 1 vezes x é x, ok? X sobre 5 é igual a 2 sobre 3. Fazendo o meio pelos extremos, teremos que 3x é igual a 10, ok? Então, daqui a gente vai concluir que x é igual a 10 sobre 3. O valor que faz a função zerar é o 10/3. Como a divisão é uma dízima, eu vou deixar na forma de fração. Fração também é número e vai acontecer frequentemente de você encontrar como raiz de uma função uma fração, um número racional. Perfeitamente normal isso, certo? Bom, outro tipo de função que vocês podem se deparar e precisar encontrar raiz, essas são funções que têm um grau 2, por exemplo. Qual é a raiz da função f de x igual a menos x ao quadrado mais, botar menos 2x ao quadrado mais 22x. Veja só, se eu pegar essa função e igualar a zero, eu não vou ter uma única raiz, porque ela vai virar uma equação do segundo grau. Aí a gente pode usar Bhaskara ou resolver pelo método incompleto, tanto faz. Vou usar Bhaskara aqui, ó. O A vale menos 2, o B vale 22 e o C vale 0. Não tem um termo independente, delta.
22 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 0. Delta vai ser 484, ok? Menos 0. Delta é igual a 484. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 484 é 22, dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. Então, quais seriam os valores que seriam as raízes dessa função? Diferente do exemplo anterior, que só um número é raiz, aqui 2 números serão raízes. A primeira é menos 22 mais 22 dá 0, dividido por menos 4 dá 0. A segunda raiz é menos 22 com menos 22 dá menos 44. Ó, menos 22 com menos 22 dá menos 44. Dividido por menos 4 dá 11 positivo. No caso dessa questão, não existe só um número com imagem no zero, existem 2 números. A imagem do 0 é 0 e a imagem do 11 também é 0. Logo, essa função, que é uma função do segundo grau, obviamente terá 2 raízes, ok? Bom, então nosso assunto de hoje é esse. Para a gente fazer construção de gráfico, a gente deve fazer uso de uma tabela para a gente poder ter alguns pares ordenados para colocar no plano cartesiano. E para achar a raiz de uma função ou o zero de uma função, a gente pega essa função e iguala ela a zero. Depois descobre o valor do x. Esse valor que você encontra é justamente a raiz da função. Então é isso, pessoal. A nossa aula acaba por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.